O futuro da Marvel vai ser um verdadeiro pesadelo. Imagine um CM onde os nossos heróis são caçados de forma implacável pelo controle de danos, manipulados em laboratório pelo Senhor Sinistro e têm suas próprias almas roubadas em pactos sombrios com o Mephisto. Presta atenção, porque hoje aqui no Nerdia nós vamos te mostrar quem são os próximos grandes vilões que vão destruir o nosso universo Marvel de dentro pra fora. Mephisto no plano místico. Depois de anos de surtos coletivos na internet, o Mephisto é sem dúvida o vilão mais aguardado e pedido pelos fãs da Marvel. A gente lembra muito bem, todo mundo jurava que ele estava puxando as cordinhas na série WandaVision, mas não rolou. Depois, a aposta certeira era que ele apareceria em Agatha desde sempre, e mais uma vez não veio aí, apesar de o nome dele finalmente ter sido citado oficialmente na série. Mas a espera acabou. O Lorde Demoníaco finalmente dá as caras, mesmo que de um jeito bem introdutório, lá na série Coração de Ferro. E ele já chega mostrando como funciona o seu jogo. Primeiro, manipulando o vilão Capuz nas sombras e depois fechando um pacto direto com a própria Riri Williams. Ele passa longe do tipo de vilão que sai por aí disparando raios de energia ou destruindo cidades. O Mephisto ataca no campo espiritual e a arma principal dele é o desespero. Ele corrompe o universo oferecendo esses acordos literais, onde a moeda de troca e o preço final são sempre as almas dos nossos heróis. Ter ele em tela traz exatamente aquele clima mais pesado e sombrio que o público tanto pediu, provando que uma barganha e um aperto de mãos podem arruinar a vida de um personagem muito mais do que qualquer soco. E se a gente for olhar para o histórico dos quadrinhos, a relação do Mephisto com o Homem-Aranha rendeu um dos eventos mais polêmicos da Marvel. Na famosa história Um Dia a Mais, o Peter Parker chega ao seu limite absoluto e faz um pacto com o demônio, apagando seu casamento com a Mary Jane da existência em troca de salvar a vida da tia May. Agora, pensa no Peter do cinema hoje. Ele terminou sem volta para casa, completamente isolado, sem amigos, sem dinheiro e apagado da memória de todo mundo. E ele está no fundo do poço. Esse é exatamente o cenário perfeito de vulnerabilidade e desespero, onde o Mephisto adora aparecer oferecendo uma barganha que parece resolver toda a sua dor, mas que no fim cobra um preço alto demais. Departamento de Controle de Danos. O Departamento de Controle de Danos deixou de ser a equipe de faxina do Tony Stark para se transformar em uma das maiores ameaças do universo Marvel. E o detalhe mais insano dessa mudança? Nos quadrinhos, essa agência nunca foi violenta. Nas HQs, eles são literalmente apenas uma empresa de construção civil. A única função deles é varrer os escombros e tapar os buracos depois que os Vingadores terminam de quebrar a cidade, com histórias que focam mais na comédia e na burocracia do escritório. Mas no cinema, a Marvel transformou o controle de danos em uma agência governamental autoritária e altamente militarizada. Nós já vimos eles mostrarem as garras e caçarem heróis sem piedade em Miss Marvel, também contra o Peter em Homem-Aranha Sem Volta para Casa e mais recentemente na série do Magnum. E essa perseguição não vai parar, tudo indica que eles também vão aparecer na história Um Novo Dia, atuando diretamente na captura de indivíduos com habilidades especiais. O plano do estúdio é muito claro. O controle de danos está assumindo o papel de grupos extremistas clássicos dos quadrinhos, como a agência governamental ONE. Essa mudança marca perfeitamente o início de uma era sombria de caça aos super-humanos. Na prática, é exatamente essa agência que está preparando o terreno e criando a força militar necessária para iniciar a perseguição implacável contra os mutantes quando eles finalmente surgirem com força total após Guerras Secretas. Reverendo Akib em Pantera Negra 3. Esqueça os exércitos gigantes e força bruta de vilões como Killmonger ou Namor. Para o terceiro filme do Pantera Negra, a nossa grande aposta aqui do canal é que a ameaça vai ser completamente diferente, silenciosa, política e totalmente psicológica. A Marvel não confirmou nada, mas todos os sinais apontam para o Reverendo Akib. Para quem não conhece, nos quadrinhos, o Akib é um homem que enlouqueceu depois de perder a sua vila e sua família. Ele é tão bizarro que vive conversando com um fantoche de mão, mas não se deixe enganar, ele é um gênio criminoso. Nas HQs, ele usou exatamente essa loucura para dar um golpe de estado e assumir o controle de Wakanda. E o detalhe que deixa essa teoria ainda mais forte é que o Denzel Washington já confirmou que vai estar no filme. Se ele realmente pegar esse papel, nós vamos ter um vilão com um peso absurdo na tela. Diferente de tudo que a gente já viu, o Akib não resolve os problemas na porrada.
O plano dele não é invadir o país com naves, mas sim dividir o Wakanda de dentro para fora, jogando o povo contra o trono e explorando os pontos fracos da família real. É o tipo de inimigo que simplesmente não dá para derrotar usando apenas Vibranium. Senhor Sinistro no núcleo mutante. Esqueça os vilões que só querem explodir planetas. Com a chegada definitiva dos X-Men no UCM pós-Guerras Secretas, o universo mutante vai precisar de um tipo de perigo completamente novo. E a nossa grande aposta é ninguém menos que Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro. Para quem não conhece, nos quadrinhos, ele é um gênio da genética com uma obsessão pela evolução humana. Ele não precisa de exércitos, ele trabalha nas sombras fazendo experimentos sombrios em laboratório para criar clones e mutantes perfeitos, as chamadas quimeras. E o que deixa essa teoria ainda mais empolgante é que ele teria manipulado as famílias e as linhagens de heróis por décadas, sem que ninguém percebesse. E isso abre espaço para um filme com um tom totalmente investigativo, onde os X-Men teriam que descobrir quem mexeu com os seus genes antes mesmo de eles nascerem. E tem mais, um rumor recente diz que o ator Wagner Moura estaria sendo cotado para o papel. Se isso se confirmar, teremos um Senhor Sinistro com uma presença de tela absurda e um talento enorme, capaz de entregar um vilão sádico e inteligente. É até meio charmoso, né? Ele tem um charme. Magneto e Mística na nova era. Com o reboot do universo Marvel, a gente já espera que a dupla mais clássica dos mutantes volte, mas dessa vez com uma pegada totalmente nova. Nessa nova era, o Magneto não deve ser apenas aquele vilão que arremessa carros e pontes para o alto. Ele volta a ser o grande antagonista ideológico da história. O foco dele não é destruir o mundo por pura maldade, mas sim para garantir a sobrevivência e a supremacia da raça mutante a qualquer custo. É o tipo de personagem que com certeza vai gerar aquele debate pesado nas redes sociais, dividindo o público sobre quem realmente está com a razão. E para colocar as ideias dele em prática, ele não age sozinho. A Mística entra no jogo trazendo uma camada absurda de espionagem. Esqueça os confrontos diretos na rua, a arma dela é a infiltração política. A grande função da Mística será usar os poderes para desestabilizar os governos de dentro para fora, destruindo completamente a confiança entre os humanos e os super-heróis em uma escala global. Juntos, eles formam a combinação perfeita de guerra ideológica e sabotagem silenciosa. Emma Frost e o Clube do Inferno. Para sair da mesmice de vilões que só resolvem tudo na base da força bruta, a nossa aposta é que a Emma Frost vai introduzir uma dinâmica muito mais perigosa com o Clube do Inferno. Esqueça monstros gigantes ou invasões espaciais. Aqui a ameaça veste roupas de luxo e dita as regras em salas de diretoria. A grande sacada dessa equipe é o controle absoluto que eles exercem através da riqueza e da telepatia. A Emma e seus aliados não perdem tempo com conflitos físicos, eles preferem usar o poder do dinheiro para financiar crises mundiais e a leitura de mente para manipular o mercado a favor dos interesses mutantes. Eles operam em um nível onde o dinheiro e o acesso à informação valem mais do que qualquer superpoder. O Clube do Inferno transforma o tabuleiro global em um jogo de xadrez corporativo, vencendo batalhas importantes sem nunca precisar entrar em uma luta de rua ou chamar a atenção dos heróis tradicionais. Aniquilador na Zona Negativa. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar da expansão cósmica que o Quarteto Fantástico vai trazer para o UCM. E aqui a grande ameaça atende pelo nome de Aniquilador. Esqueça qualquer tipo de negociação, o Aniquilador e a sua onda de aniquilação representa o puro terror biológico. Ele vem direto da Zona Negativa, uma dimensão paralela bizarra onde as leis da física e do tempo simplesmente não funcionam. O Aniquilador é o imperador inseto desse lugar, e ele comanda um exército infinito que avança destruindo sistemas solares inteiros como se fosse uma força da natureza. Mas se você acha que ele é só mais um monstro genérico com plano de dominar o mundo, se prepare. A treta dele com o Quarteto Fantástico é puramente pessoal. Tudo começou quando o Senhor Fantástico precisou invadir a Zona Negativa para roubar a arma do vilão, o Cetro de Controle Cósmico. Reed fez isso desesperado apenas para salvar a vida da Sue Storm e do bebê que ela estava esperando, o Franklin Richards. Reed até devolveu a arma depois, mas o estrago já estava feito. Ter o seu bem mais precioso roubado por invasores humanos foi a maior ofensa possível para o vilão, e a obsessão dele piorou quando ele descobriu que o filho do casal era um mutante absurdamente poderoso. O Aniquilador passou a atacar a Terra repetidas vezes só para tentar sequestrar o garoto e roubar os poderes dele, transformando essa rivalidade em uma verdadeira guerra por sobrevivência.
E se o UCM quiser realmente pesar a mão no drama, eles podem adaptar um dos momentos mais chocantes dos quadrinhos, quando o Tocha Humana se trancou sozinho dentro da Zona Negativa para impedir a invasão dos insetos. Ele morreu lutando, mas o Aniquilador foi tão cruel que usou uma tecnologia alienígena para ressuscitar o Johnny várias vezes, apenas para torturá-lo e matá-lo de novo. Esse é o nível do perigo do Aniquilador. Ele não quer apenas conquistar o universo, ele tem um desejo doentio de fazer o Quarteto Fantástico sofrer. E o que você achou dessa lista? Faltou algum nome? Não concorda com algum? Deixa um textão aí pra gente discutir isso. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, e até a próxima!